Caros colegas, esta é a segunda palestra do ciclo elaborado para comemoração da Semana de Valorização do Médico. E para essa palestra, denominada da mitologia à ciência moderna, nós convidamos o professor José Raimundo Lippe, membro da Academia Mineira de Medicina, e que irá abordar esse tema, partindo do caos, que significa o primeiro Deus, espaço vazio primordial. Quando lemos caos quântico, muitos não sabemos ou não imaginamos a sua origem na mitologia. Muitos grandes da humanidade, a exemplo de Einstein e Pasteur, são conhecidos por terem dado contribuições fundamentais em várias áreas da física e das ciências. Dessas contribuições, a participação de Einstein na teoria de caos quântico, que praticamente nasce com seu estudo em 1917, permanece razoavelmente desconhecida e incompreendida. Não vem do nada. A ciência moderna teve origem na mitologia. Vale a pena assistir o que o professor Lippe tem a nos dizer. O professor José Raimundo Lippe é psiquiatra e ocupou a cadeira 86 da Academia Mineira de Medicina. Foi seu presidente no período de 2017 a 2018. Vamos ouvi-lo. Olá, colegas médicas, colegas médicos dessa Minas Gerais querida, confreiras e confrades da Academia Mineira de Medicina. Sumamente honrado, estou aqui para compartilhar com vocês esta experiência maravilhosa de um curso oferecido pelo Conselho Regional de Medicina, no qual a Academia Mineira de Medicina participa ativamente. Sou muito honrado e muito feliz por ter sido lembrado para participar deste evento. O nosso tema de hoje é da mitologia à ciência moderna. É um tema profundo porque ele vai nos mostrar uma realidade que usualmente não é pensada. Aqui neste slide está mostrando, não precisa mais vovô. Agora tem podcast para fazer dormir. O vovô chegando com seu livrinho de história, como eu fazia com meu neto. Mas fiquem tranquilos, eu não vou contar história para vocês para fazê-los dormir. Eu espero mesmo que, como nos ensinou Einstein, que a tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de conhecer. E da mitologia à ciência moderna, será uma grande viagem que faremos nesses preciosos minutos que temos aqui. O tempo é a insônia da eternidade, nos ensinou Mário Quintana. Este grande poeta gaúcho nos leva, então, a tentar aproveitar o máximo que pudermos desta insônia. O tempo tem seus deuses na mitologia. Cronos é o tempo de natureza quantitativa. É o nosso tempo, é o tempo dos homens. Este tempo cronológico ou sequencial, em que é marcado na agenda, no relógio, mas ele, além do deus Cronos, ele é também um titã. Já o momento determinado no tempo, o momento qualitativo, como este que estamos aqui vivendo,
é o Kairos, o Deus do tempo oportuno. Finalmente temos a Ion, o tempo de Deus, que é a personificação do tempo eterno, a primeira divindade do tempo. Então a mitologia grega, tão rica, já nos deu esses elementos do tempo. Um dos objetivos desta palestra é mostrar algumas percepções da história da ciência e a sua evolução, com as suas vias de inscrição psíquica, principalmente sobre a mitologia. E inscrição psíquica é um termo muito importante que nós veremos como se passa com os povos antigos e o que permaneceu dentro da nossa memória. A ciência e o tempo é o que estamos aqui tentando compreender melhor. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. E para ver o futuro, nós temos que, no aqui e agora, continuar caminhando. Este grande filósofo dinamarquês, Kierkegaard, tem uma história magnífica. Entremos então no tempo do Conselho Regional de Medicina, deste curso, trazendo o espaço em que habitamos, a matéria e a energia que todos guardam uma íntima relação, depois que Einstein nos ensinou sobre essa relatividade. A ciência, para ser compreendida, exige o conhecimento da sua história. História que tem pouco tempo. A Revolução Científica começou em 1453. Mas a ciência já existia, porque muitas coisas já se faziam. Vemos aqui um aparelho de olhar as estrelas, porque antes eram olhadas pelos olhos, a olho nu, e quanta coisa se descobriu assim. Somente com a tecnologia a verdade foi aparecendo e se esclarecendo. Podemos ver aqui o que se fazia antes mesmo da Revolução Científica. Quantas conquistas foram realizadas? Quanta coisa se fez pela humanidade através dos homens brilhantes que aqui apareciam. Nós vamos mostrar agora, no tempo, sabemos que a medicina é uma ciência de verdades provisórias. Nós temos colegas trabalhando este tema e um livro será publicado. Em 1948, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é só a saúde física, biológica, mas é a saúde também relacional, sociológica e também psicológica, não é? 50 anos depois, saúde é um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, o tempo é muito importante para que a ciência possa se desenvolver, e a medicina, como uma das ciências mais nobres, está nos mostrando que em 50 anos
algo de extraordinário aconteceu. Aqui temos o líder Kayapó Raoni, tão conhecido pelo mundo, em que cantores, artistas o utilizaram para falar da nossa Amazônia. Quando os Kayapós olham para o céu e veem as estrelas, eles dizem, são os nossos deuses que estão fazendo fogueira para aclarar a nossa noite. Mas se um astrônomo olha para o céu e vê as estrelas, ele as define como um astro que tem luz própria, e porque tem a luz própria, ele ilumina a noite. O conhecimento é o pesadelo de quem quer nos enganar. Nós não devemos nos deixar enganar. E para não sermos enganados, precisamos de conhecimento. Podemos falar aqui um pouco da origem do universo. Este mapa dos pré-socráticos é para mostrar que eles eram de várias escolas, que o objetivo deles era desenvolver uma origem racional. Nós sabemos que os gregos foram os criadores da lógica. Essa origem racional para o universo através de análises empíricas da natureza e com o uso da razão. A filosofia é a mitologia que deixou o divino para se transformar racional. Os principais pensamentos desses filósofos da natureza, os pré-socráticos, da physis é a natureza. Nós temos a física, temos a fisiologia. Eles buscavam a compreensão dos aspectos naturais do mundo por meio de um princípio criador chamado arché. A filosofia ocidental foi inaugurada por Tales de Mileto, o grande filósofo da natureza. Isso na Grécia, logo após prever um eclipse solar total no ano de 565 a.C., por meio de cálculos matemáticos e previsões astronômicas. É quando se começava a sair do divino para o científico. Os principais pensadores, aqui estão, que eu não vou citar todos, de Tales a Zenão, temos Empédocles, Demócrito, Leucipo, etc., etc. São grandes figuras da humanidade que nos ajudaram a ser os pensadores de hoje que somos. O mito, na sua etimologia, mitos, é um verbo, quer dizer conversar. Mas não conversar sozinho, falar alguma coisa para os outros. Mas o que esses enviados dos deuses faziam, que eram os poetas? Eles faziam narrativa daquilo que era a curiosidade do povo grego daquela época. E como o mito era encaminhado pelos deuses, era incontestável, era inquestionável, pois a sua origem era divina. Os poetas eram chamados de aedo, adivinho ou mago, profetas, e rei da justiça, os sábios. Então, eram os verdadeiros cientistas da época, porque dominavam, através dos deuses, uma realidade divina. Aqui nós temos, nesse slide, quantos filósofos pré-socráticos importantes existiram.
Nós temos este período em amarelo, podemos ver Empédocles, Zenão e tantos outros que não precisamos descrevê-los aqui e que vocês poderão com calma, ao passar, guardá-los da maneira que acharem melhor. Mas o importante é saber que existiram em épocas diferentes, no período clássico também e no período helenístico. A grande Grécia desenvolvida, invadido pelos eurohindus, os bárbaros à época, que destruíram toda uma civilização que em outros momentos a gente pode conversar a respeito. Tales de Mileto, o calculador que previu um eclipse, buscava, aqui está elemento, mas são elementos primordiais. Eles observavam para saber o que acontece por aqui, nesse ambiente que estamos. Qual a origem disso tudo? O primeiro elemento primordial, Tales de Mileto definiu como se fosse a água, porque ela existia e existe em todos os lugares, em toda a matéria, e nós necessitamos dela. E existe abundantemente em nosso corpo. Mas não era realmente a água. Anaximandro, por exemplo, falou que era o ar. Anaximenes depois falou o fogo. E elementos foram aparecendo. Mas Empédocles, ele, na teoria dos 4 elementos, ele mostrou que o fogo, junto com a terra, os 4 elementos, fogo, terra, água e ar. O fogo, juntando com a terra, opostos, dá o quente. Com a água, dá o úmido. A terra, com a água. A água, com o ar, dá o frio. O fogo, com o ar, dá o seco. Então, de 4 elementos primordiais que eles identificaram, Empédocles disse que eles se transformariam em 8, e de 8 se transformariam em 16, e assim sucessivamente, formando toda a matéria. Essa teoria dos 4 elementos durou algum tempo, até que Leucipo e Demócrito, com 2.400 anos antes de Cristo, mostraram que todo o universo é constituído de átomos. Era inaugurado 2.400 anos antes de Cristo a teoria atômica, porque os átomos existem em todos os lugares, em todas as células, em todas as moléculas. Mas do caos mitológico ao caos quântico. Caos, o primeiro Deus primordial. Este caos, eu vou mostrar para vocês algo que é essencialmente belo e aqui representado por essas figuras. Então, do caos veio o universo. Vamos ver como foi que eles explicaram. No vazio primordial, um vasto abismo insondável, como um imenso mar, denso e profundo, onde nada podia existir. Aqui nós temos uma vista do nada, o mar primordial, assim por eles concebidos.
Se pensarmos como surgiu o universo, podemos pensar como os gregos falavam desta origem. No princípio, este vazio primordial, um vasto abismo insondável, como um imenso mar, denso e profundo, onde nada podia existir. Desta oca imensidão, sem onde nem quando, de um modo inexplicável e incompreensível, emergiram a noite negra e a morte impenetrável. Da muda união desses dois entes tenebrosos, no leito infinito do vácuo, nasceu uma entidade de natureza oposta a deles, o amor, que surgiu cintilando dentro de um ovo incandescente. Ao ser posto no regaço do caos, sua casca esfriou e se partiu em duas metades que se transformaram no céu e na terra, casal que fazia no espaço, espiando-se em deslumbramento mútuo, empapuçados de amor. Então o céu cobriu e fecundou a terra, fazendo-a gerar muitos filhos, que passaram a habitar o vasto corpo da própria mãe, aconchegantes e hospitaleira. Esta é, da mitologia, uma explicação bastante rica do nosso imaginário, porque nada sabíamos sobre nada. Mas este caos mitológico hoje é reconhecido no caos quântico. E este ovo cósmico também vai aparecer daqui a pouco. Albert Einstein concebeu em sua mente genial um universo curvo, finito, fechado como um ovo. O infinito tende a um limite. Nós sabemos que o universo se expande. E aqui estamos expandindo também o nosso universo mental. Quanto mais nos aproximamos de um conhecimento, compreendemos a sua essência, o nosso universo mental se expande também. E aqui tem uma configuração do ovo cósmico, que Salvador Dalí o descreveu deste modo: a consciência se desfaz e o ser é revelado, alcançando a visão gnóstica sobre o Big Bang. Big Bang é o nome dado cientificamente de uma forma jocosa, porque o padre Lemaitre, o belga famoso, cosmólogo importante, foi que conceituou e descreveu a possibilidade da origem do universo ter vindo da explosão deste ovo cósmico. Big Bang, numa das reuniões, um cosmólogo inglês, que me esqueço o nome agora, falou: então vai ter um Big Bang? E ele disse: será um Big Bang? E este nome pegou. Para ver a importância do que falavam os nossos antigos mitólogos. Um novo estado quântico da matéria é descoberto. Mas antes de falar sobre estado novo, eu não sou físico. Eu falarei aqui igual um papagaio da leitura que posso fazer. Mas pela importância da origem, como os antigos
mitólogos, através dos mitos, contaram a origem do universo. O universo era um caos. O caos, tudo que eu acabei de definir. Mas, de repente, este ovo cósmico, que tinha uma força potencial, polipotente. Força para o grego, ergo, energia, uma energia potencial esplendorosa, que ao explodir fez com que a matéria inexistente começasse a surgir através dos elementos primordiais, segundo eles, que apareceram. E uma força superior chamado Eris, Deus Eris, o Deus Eris separa. Ele separou todos esses elementos. Mas quando aparece essa força que emerge, elas nunca vêm sozinhas, esses elementos primordiais. Eles vêm opostos. Veio um outro Deus, o Deus do amor, chamado Eros, que junta. O amor une, o ódio, Eris, separa. A união, como vimos, dos elementos primordiais, água, fogo, terra, ar, 4 que se transforma em 8, etc., são unidos por Eros, pelo amor. Mas essa união não pode se fazendo, porque senão vai virar uma confusão, uma desordem novamente, um caos de novo. E é preciso explodir para que se possa novamente alguém unir. Bion, considerado o terceiro gênio da psicanálise, estudou esta mitologia e nós temos numa sessão psicanalítica também o caos analítico, o caos psicanalítico, que é muito estudado, assim como o caos em toda... Nós estamos acabando de viver e saindo de um caos desta pandemia. Esse novo estado quântico da matéria, ou seja, quando começa a união, adjetivos que utilizam no campo da física. Refere-se ao que diz respeito a certos saltos da energia ao emitir ou absorver a radiação, que se conhece como quantos. A física quântica está vinculada às teorias que se baseiam nessas propriedades. Eu sei, porque li a descoberta desse novo estágio quântico, e ele é fundamental num país como o nosso, que tem tanta coisa, tanta matéria da natureza. Esse novo estado quântico, segundo os seus descobridores, promete recursos de armazenamentos em dispositivos eletrônicos que vai aprimorar a computação quântica, que nesse material que estamos trabalhando aqui está presente, como na nossa televisão e etc. Uma equipe de físicos da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, descobriu esse novo estado da matéria. E graças aos pesquisadores, o novo estado de matéria foi descoberto e batizado como supercondutividade topológica. Que maravilha! Continuando, o caos quântico que vemos aqui num desenho de Eric Heller, que é essa esfera que está ao lado, é o resultado aparentemente inesperado de uma superposição de ondas quânticas aleatórias. Essa esfera praticamente harmônica
É o mais próximo que a mecânica quântica consegue visualizar, o caos. O caos é a confusão, certamente com essa harmonia, o caos quântico. Porque o universo tem duas faces, o caos, a inexistência é desorganizada. E o cosmos, que é organizado, ordenado, é a outra face. Este é o nosso universo. Eu gostaria de comentar esta alegoria da caverna de Platão, que está no 7º capítulo deste livro antigo da minha biblioteca, Platão, a República, que vale a pena quem tiver a oportunidade de ler esta conversa que Sócrates descreve do diálogo com Glauco e outros personagens. O que estamos vendo aqui? No teatro grego, antigamente, nós tínhamos os títeres. Eles representavam com os seus títeres simbolizando algo. Aqui nós vemos pessoas acorrentadas desde a infância, escravos. Esta é uma alegoria ou uma parábola que Sócrates descreve no capítulo 7º. Esta fogueira que está na entrada da caverna ilumina os títeres que se projeta na parede. Como nós vemos uma ave, um cavalo. E quem está aí acorrentado crê firmemente que é a realidade, que é a verdade que eles estão vendo. Pois bem, certa vez um deles conseguiu tirar a corrente e saiu. E quando chegou lá fora, ficou surpreso ao ver a beleza da natureza, dos animais, das árvores, das pessoas. E voltou e contou para os outros: olha, o que estamos vendo aqui não é a verdade. Eles fazem uma narrativa para nós de coisas que eles projetam e querem que a gente acredite que seja verdade. Eu vejo que a verdade está lá fora. Vocês querem ir comigo? Pois bem, este escravo não só não conseguiu, como foi morto pelos outros. É muito triste viver na escuridão. E mais triste ainda é não acreditar que possa sair dela. Por isso Platão escreveu: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro? A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Isso está em A República, o livro que eu mostrei para vocês. E para estas pessoas, a ignorância é uma bênção. Este mundo imposto, que acorrenta muita gente, é vivido como um mundo das trevas, em que as aparências projetadas configuram a realidade, onde um cachorro nunca é apenas um simples cachorro, mas é a narrativa que farão deste cachorro. Por isso, nesta alegoria da caverna, exposta por Sócrates no livro 7º do Diálogo à República de Platão,
é uma das mais fecundas invenções filosóficas que já vieram à luz pela história fora. Ela é atemporal. Por isso podemos projetar desde a concepção platônica até a concepção atual. Porque o que são as paredes da caverna? São os nossos televisores, são os nossos computadores. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Isto não tem a menor dúvida, porque o alcance da maturidade emocional tem preço. Este fruto que estamos comendo aqui, será que seremos expulsos de algum paraíso que vivemos? No conselho, na academia, ou de quem nos assiste? Eu gostaria de trazer algo que agradeço aqui o Manuel Otávio ter me encaminhado esta premiação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que existe aqui em Araxá, com o nosso nióbio, preciosíssimo minério que o Brasil está aprendendo a se apossar e dominar. Nós veremos que o Dr. Vanderlei Salvador Bagnato e Júlio César Rodrigues Fernandes de Oliveira foram contemplados nas categorias Ciência e Tecnologia, respectivamente. 2021, prêmio da CBMM de Ciência e Tecnologia. É um prêmio importantíssimo que os físicos brasileiros recebem. O Dr. Bagnato é um homem extraordinário. Ele é um acadêmico da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Americana de Ciência e outras. É um homem de renome internacional. Ele é ganhador de muitos prêmios. É professor titular da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto de Física de São Carlos, a sua cidade natal, e onde ele estudou também. Ele fez 2 cursos de engenharia e de material ao mesmo tempo que era possível, um na USP e um em São Carlos. Isso deu-lhe a oportunidade de avançar muito no eletromagnetismo. Ele também recebeu esse prêmio Almirante Álvaro Alberto. O professor Bagnato recebeu a medalha, recebeu o diploma do prêmio, recebeu uma viagem à Antártida e uma visita ao Centro Tecnológico da Marinha. Ou seja, além de uma quantia em dinheiro que está exposta. Este prêmio é importantíssimo. A Marinha Brasileira tem um desenvolvimento da física extraordinária, inclusive a física quântica. O doutor Bagnato, em suas pesquisas, eles estão trabalhando, inclusive, para facilitar os hospitais brasileiros na higienização do seu material. Desenvolveram um rodo chamado rodo UV, que começou a ser usado para descontaminação bacteriana e viral, inclusive no coronavírus.
do chão dos hospitais e nos materiais. Seu grupo de pesquisas também está estudando o uso dessa técnica para o tratamento de faringontonsilites e desinfecção da garganta, onde os vírus vivem com muita facilidade. E isso, quando os pacientes são entubados, traz uma complicação enorme. Eles estão estudando. Esse pesquisador brasileiro é extraordinário. Entre as suas pesquisas com a medicina, eles tratam pelo fóton da força eletromagnética células cancerígenas, inclusive. Eles têm já uma trajetória impressionante de êxitos. O Dr. Bagnato nos conta que certa vez recebeu a visita de uma senhora simples, humilde, com um pequeno pacote que foi levar de presente para ele. Ele recebeu o pacote e disse, olhando para ela, ouviu as seguintes palavras: Doutor, eu lhe trago a minha maior riqueza, o que eu sei fazer de melhor, este doce que eu estou lhe trazendo. É o que eu tenho na vida para poder lhe ofertar, porque eu devo a minha vida ao Senhor. E se pudesse, todo o dinheiro que eu dispusesse estaria lhe trazendo. Mas é de coração que eu lhe entrego. Ele se emocionou muito, porque, segundo ele, foi dos melhores presentes que ele já recebeu na vida. Nós sabemos que a gratidão é dos valores menos cultuados, infelizmente, por uma nova ordem de perda de valores pela qual a humanidade vem passando há algum tempo. Confundindo gratidão com religião, confundindo revolução altruísta, que eu quero mostrar um livro aqui para os senhores. Este livro, chamado de Revolução Altruísta, é deste monge que está aqui na capa, Mathieu Ricard, que é francês e é tradutor de francês para a grande sumidade Dalai Lama. Ele é um geneticista com doutorado e pós-doutorado, mas também é um monge. Desde jovem, aos 20 anos, ele foi ao Tibete ver como que era a vida dos pensadores tibetanos. Ele voltou para Paris, terminou o seu doutorado, fez o seu pós-doutorado. O seu orientador é um prêmio Nobel, mas ele voltou depois e com a sua ciência e a sua crença, ele pôde desenvolver várias atividades humanísticas. Ele viaja o mundo inteiro fazendo palestras e todo o rendimento que ele tem, quando recebe, é para obras de caridade. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo.
nas máquinas da neurociência que fazem essa pesquisa no momento. E ele mostra o altruísmo, que é a consequência da relação, da gratidão com a empatia. É muito importante que nós consigamos trazer de volta alguns valores que a humanidade foi perdendo e que esse monge e outros estão tentando nos devolver. O criador do CNPq e o seu primeiro presidente nada mais é que o almirante Álvaro Alberto, nome daquele prêmio dado para o Dr. Bagnato. Esta figura precisa ser mais conhecida e mais valorizada, porque ao criar, né, o CNPq e também a ciência brasileira deve muito a ele. Eu queria trazer aqui a arte de escrever de Schopenhauer, quando ele nos ensina que, em geral, estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm em mira apenas a informação, não a instrução. Não ocorre a eles que a informação é um mero meio para a instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesmo. Em A Arte de Escrever, ele deixa claro que todos estamos em busca de reconhecimento social. Quando eu organizava os meus cursos antigamente, na Faculdade de Medicina, onde fui professor muitos anos, aqui na Universidade Federal, ou na USP, onde trabalhei durante 12 anos, dando aulas também, muitos perguntavam: o professor Lippe está dando algum curso? O curso dá diploma? Tem chamada? Paga? Ou seja, a minha secretária já sabia que essas pessoas que faziam essas perguntas queriam um certificado para colocar na parede, mas não queriam um conteúdo, um aprendizado. Porque outros perguntavam: qual é o conteúdo programático? Quais os professores? Para no final perguntar o valor que se tinha para pagar. Nós dávamos cursos gratuitos e cursos pagos. Não é? Estamos chegando ao nosso final, não é? Que a teoria informa, a prática forma, instrui. A teoria orienta, desperta, ajuda a esclarecer e exige aprofundamento. Por exemplo, um cirurgião, ele precisa de um atlas de anatomia humana. Evidente. Agora, na prática, ele vai vivenciar o que a teoria pode, e pode até fazer teoria dessa prática. Se aperfeiçoa, se experimenta, ensina e forma. Só a teoria decora. Quantas vezes a gente decorava para fazer prova? Mesmo na faculdade de medicina, eu repeti provas 3 meses depois, a mesma, e alunos tiravam notas diferentes porque já tinham esquecido o que tinham decorado. Este quadro do pintor Robert Hinckley, de 1882, reproduz uma cena de cirurgia daquela época, de 1846, quando se realizou a anestesia geral pelo éter. Olha que maravilha!
Aqui é a execução da teoria. Uma mente expandida pelo conhecimento jamais retornará ao seu estado original. Este grande homem nos deixou várias lições. O homem mais feliz do mundo, que eu mostrei antes ali o livro, Mathieu Ricard, tem várias histórias que aqui não temos tempos para contar. Mas, passado pelos aparelhos que medem a assim chamada felicidade, ele foi considerado e é considerado o homem mais feliz do mundo. Vale a pena ler este livro da Palas Athena. É um grande livro. Eu me formei já com uma idade avançada para a época, foi aos 30 anos. Foi muito complicado a minha vida para eu até chegar onde eu queria, que era ser médico. Mas com 4 anos de formado, eu já era diretor do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil. Eu fui apelidado pelo professor Leme Lopes, o grande mestre da psiquiatria do Rio de Janeiro, de o Dom Quixote da psiquiatria infantil, por ser um dos iniciadores da psiquiatria infantil científica brasileira. Mas aprendemos com este grande médico mineiro, grande escritor, que o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para nós, é no meio da travessia. Este grande escritor nos dá sempre elementos para pensar. Finalmente, numa tentativa de uma educação do coração e da mente, lembro de Confúcio, de origens passadas da minha vida, que eu sou neto de chinês. Uma semente cresce sem som, mas uma árvore cai com ruído enorme. A destruição tem ruído. Destruíram nossos valores de uma forma inimaginável e que só agora estamos nos despertando. A criação é silenciosa. Esse é o poder do silêncio. Crescer silenciosamente. Com Confúcio, eu termino esta primeira aula enviando um abraço carinhoso para todos e dizendo que foi uma honra, uma alegria muito grande ter sido convidado para este curso. Muito obrigado.